Graça e paz, meus queridos e minhas queridas irmãs, amigas e amigos que estão nos acompanhando mais uma vez nesse dia. Hoje eu quero destacar da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, os versículos 1 a 3. O destaque é mais para o versículo 3, mas eu vou ler do primeiro. Diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, em carne e osso, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus assim veio, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. 1 João 4, de 1 a 3. Vemos que o apóstolo João inicia esse capítulo com essa observação, com esse alerta: não acrediteis em qualquer espírito. A palavra espírito aqui está em conexão direta com os falsos profetas ou falsos ensinos. É mais um aviso contra o ensino gnóstico. Gnosticismo é assim chamado movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da era cristã. E isso à margem do cristianismo. Esse cristianismo já de certa forma organizado, que já estava assim avançando. Era uma combinação de misticismo e especulação filosófica. Gnosticismo pode e se faz presente na igreja evangélica nos dias de hoje. Há pregadores que se perdem em meio a pregações de autoajuda, e essas pregações de autoajuda muitas vezes vêm travestidos de hinduísmo, budismo, isso do Seishonoye, a nova era. Vejamos algumas características do gnosticismo. Rejeita a realidade tal como se apresenta e rejeita a desigualdade natural e inerente na condição humana, na situação humana. Atribui a responsabilidade dos problemas da humanidade exclusivamente à economia e à política. Acredita que a humanidade pode ser salva das tribulações mundanas através da ciência. Acredita que a salvação do ser humano é possível através do processo histórico. Esses são alguns pensamentos do gnosticismo. João, o apóstolo, alerta para que se tenha cuidado. Tais líderes gnósticos afirmavam ter relações de entidades, aliás, com entidades que eram superiores e não tinham corpos materiais. Razão porque diziam que Cristo não veio em carne e osso. Tais entidades favoreciam seus, entre aspas, iluminados aqui na Terra. Eram pretensas autoridades e não verdadeiras autoridades. João diz que os cristãos devem ter discernimento, devem ter senso crítico no que diz respeito aos ensinamentos que recebem. Ele diz que devemos avaliar, ou seja, devemos testar os espíritos. Daí a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, o estudo da Bíblia com seriedade, com profundidade, para que tenhamos ferramentas para avaliar, seja o que for, que venhamos a encontrar no caminho. Permito-me aqui trazer mais um destaque do apóstolo João, da primeira carta, no capítulo 1, capítulo 2, ele escreve no versículo 18: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. No entender do apóstolo João, todo aquele que é contra Jesus, contra Cristo, é anticristo. Desde o início da era cristã, eles já existiam e se manifestavam. Entendemos, no entanto, que a questão toda culminará com o surgimento do anticristo propriamente dito, aquele que virá para se estabelecer como guerreiro contra o Senhor Jesus Cristo. E esse anticristo, quando vier,
ele será derrotado pelo próprio Senhor Jesus, de forma majestosa. Esses anticristos que João menciona desde aquele tempo, aos quais ele se refere naquela primeira carta, podem ser considerados como aqueles que estão preparando o caminho daquele que ainda vem, ou já está no mundo, quem sabe. Ele virá, certamente virá. A Bíblia diz que ele virá. Então ele virá com certeza, porque nós cremos que a Bíblia fala a verdade. Será total e completamente derrotado por aquele que, não obstante ter morrido na cruz, não obstante ter sido sepultado, venceu a morte, foi assunto ao céu, de onde virá para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a me chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu, meu gozo, meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a me chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. E ao lar celestial espero logo